Imagine isso. Você está diante de uma cena que parece saído das páginas mais intensas de um romance renascentista, mas é brutalmente real. Catarina Sforza, uma mulher cuja coragem e ferocidade transcenderam os limites do possível, em uma era dominada por homens, caminha com uma determinação feroz pelos corredores gelados de seu castelo em Forli. Seu olhar é penetrante, uma mistura de astúcia e uma chama indomável que desafia até mesmo a morte. Ela está sozinha, cercada por inimigos invisíveis e traições palpáveis, e ainda assim, nenhum perigo parece capaz de abalar sua presença magnética. Aqui reside o paradoxo que desafia o senso comum. Enquanto Nicolau Maquiavel se tornou sinônimo da análise fria e impiedosa sobre como governar foi Catarina quem encarnou de fato, em carne e osso, os preceitos dessa doutrina. Ela não leu apenas as palavras do Florentino, ela as viveu, respirou e traduziu em ação brutal e precisa. Como pode ser que a verdadeira discípula de Maquiavel não tenha sido ele próprio, mas essa mulher, cuja existência é um mosaico de contradições? Ela era ao mesmo tempo amor e crueldade, vulnerabilidade e força, lealdade e traição. Se Maquiavel falava da necessidade de aparentar virtude enquanto se utiliza da vícia para manter o poder, Catarina personificou isso com uma complexidade que nenhum tratado poderia ensinar. Você sente o peso dessa contradição? O choque entre o poder teórico, que pode parecer distante e abstrato, e a prática do poder, feita de decisões tomadas em momentos de tensão extrema, onde a linha entre a vida e a morte se confunde? Pense na profundidade desse. Será que o poder é um jogo intelectual ou uma batalha visceral pela sobrevivência? Onde termina a filosofia e começa a coragem? É essa a grande pergunta que teima em permanecer aberta, esperando para ser desvendada. O que define a verdadeira arte do poder? É o homem que escreveu sobre ela ou a mulher que a viveu? E mais, o que isso revela sobre a natureza humana, sobre a nossa capacidade de agir quando o mundo exige o impossível? Antes de nos aprofundarmos na vida dessa figura enigmática, sinta o chamado dessa pergunta reverberar dentro de você, porque não é só a história de Catarina, é a sua história, e a de todos que lutam para manter a chama da vontade acesa frente à tempestade. O problema oculto, suas raízes psicológicas e filosóficas, começa a emergir quando tentamos entender por que as ações concretas, como as de Catarina, muitas vezes ficam obscurecidas diante das teorias e das palavras. A psicologia do poder não é apenas a soma de estratégias, é um abismo profundo onde se confrontam o ego, o medo, a vontade e o sentido da existência. Carl Jung nos ensinou sobre as sombras que habitam cada indivíduo, aspectos ocultos da psique que, se não reconhecidos, governam silenciosamente nossas decisões e nos arrastam para padrões destrutivos. Catarina, mais do que qualquer outra figura, enfrentou sua sombra sem hesitar. Ela lidou com a brutalidade da traição, o medo da perda e a necessidade cruel de manter sua posição. Tudo isso sem perder o equilíbrio tênue entre a humanidade e o monstro. Friedrich Nietzsche falou do vontade de poder como a força fundamental da vida, uma energia que transcende o simples desejo de sobrevivência para se tornar a busca pela afirmação da própria existência em meio ao caos. Catarina encarnou esse princípio, tomando para si o risco de agir com absoluta liberdade, mesmo que essa liberdade se traduzisse em atos que a história tradicional poderia rotular de cruéis ou impiedosos. Mas essa vontade não surge no vazio, ela nasce da tensão entre o indivíduo e as estruturas sociais que tentam moldá-lo. Jean-Paul Sartre destacou a angústia da liberdade, o peso da responsabilidade por cada escolha e a solidão que acompanha a decisão consciente de ser senhor do próprio destino. Catarina viveu esse paradoxo. Tinha que ser forte para comandar e, ao mesmo tempo, suportar a solidão de uma mulher que desafiava os códigos patriarcais de seu tempo. Arthur Schopenhauer, com seu pessimismo filosófico, lembraria que o sofrimento é inseparável da existência. O poder, mesmo o mais ardente, não pode apagar a dor que acompanha a luta pela sobrevivência. Catarina sabia disso na pele. Sua vida foi marcada por perdas, batalhas, assassinatos e traições. Ela não iludia a si mesma com a ideia de poder como glória fácil. Conhecia seu preço e o aceitava. E Aldous Huxley, profeta das ilusões sociais, poderia interpretar a história de Catarina como uma metáfora para a resistência diante das máscaras impostas pela civilização, aquela luta constante para preservar a essência em meio ao espetáculo das aparências. O problema oculto, portanto, não é apenas a busca pelo poder, mas o confronto brutal com a própria sombra, com o caos interior
e com a necessidade de criar sentido em um mundo que muitas vezes parece indiferente. Catarina Sforza foi esse confronto em carne viva, um microcosmo da luta humana para conciliar liberdade, identidade e sobrevivência. As consequências invisíveis desse embate interno e externo se manifestam silenciosamente nas tramas pessoais e sociais que moldaram não apenas o destino de Catarina, mas de gerações inteiras. A ciência moderna explica parte desse fenômeno através dos vieses cognitivos. O viés de confirmação, por exemplo, nos faz buscar informações que reforçam nossas crenças e ignorar o que as contradiz. A história oficial, muitas vezes escrita pelos vencedores, tendia a ignorar ou distorcer a imagem de Catarina, reforçando estereótipos que desvalorizavam seu papel. Assim, sua verdadeira face permaneceu escondida, um segredo oculto sob camadas de preconceito e misoginia. Neurologicamente, o condicionamento cultural molda nossas respostas emocionais e comportamentais de forma quase automática. As normas sociais criam atalhos mentais que nos dizem quem deve governar, quem deve obedecer, quem merece ser ouvido. Catarina desafiou esse condicionamento. Sua ousadia e ferocidade romperam essas barreiras invisíveis que restringem a liberdade individual. Essa ruptura, porém, não foi sem custo. Socialmente, ela foi tratada como uma aberração, uma mulher que ousava transgredir os limites do aceitável. Psicologicamente, carregou o peso da solidão e do isolamento, a rejeição e o medo de ser destruída pelo próprio sistema que ela desafiava foram sombras constantes em sua vida. A urgência desse problema invisível é que muitos hoje ainda se encontram presos nessas mesmas armadilhas, tentando viver à sombra das expectativas alheias, sufocados por regras invisíveis que limitam a expressão do verdadeiro eu. A força do condicionamento cultural e emocional mantém milhares, se não milhões, de pessoas reféns de sistemas que negam sua autonomia. Você já sentiu essa prisão? A sensação de que, para sobreviver, precisa ocultar partes essenciais de si mesmo? A urgência para escapar dessa armadilha invisível é tão vital quanto o ar que você respira. Catarina foi uma insurgente contra essas correntes, uma luz incandescente que, mesmo apagada pela história oficial, permanece acesa para quem sabe onde procurar. A rebelião, a libertação, nasce da decisão radical de romper com o paradigma vigente, de abandonar as narrativas impostas e reconstruir o entendimento sobre o poder, a liberdade e a identidade. Imagine que você pode reescrever as regras do jogo, não apenas para sobreviver, mas para florescer em sua autenticidade. Essa transformação começa quando se percebe que o poder não é um fardo exclusivo dos reis ou dos tiranos, mas uma qualidade inerente a todos que assumem a responsabilidade por suas escolhas. Catarina, em sua época, mostrou como a coragem para agir, mesmo diante do impossível, é a verdadeira força. Suas táticas, ora cruéis, ora compassivas, são exemplos históricos de como a mudança começa na mente, na recusa de aceitar limitações impostas e na ousadia de definir o próprio destino. Mudanças contraintuitivas aparecem aqui. Para controlar o próprio destino, às vezes é necessário abraçar a incerteza. Para vencer, é preciso aceitar a vulnerabilidade. O poder não está na força bruta, mas na sabedoria de escolher quando e como agir. Essa revolução interior é inspirada não apenas pela história de Catarina, mas por inúmeros exemplos ao longo do tempo. Mulheres e homens que, desafiando os sistemas, reescreveram suas narrativas pessoais e sociais. São heróis invisíveis que descobriram a liberdade ao romper as correntes invisíveis que os prendiam. Você também pode fazer parte dessa rebelião silenciosa. O primeiro passo é reconhecer sua sombra, abraçar sua complexidade e agir com a audácia que o momento exige. É uma mudança radical, mas libertadora. Uma verdadeira revolução do ser. A verdade final, a realização mais poderosa, é que o poder verdadeiro não reside na dominação externa, mas na maestria sobre si mesmo. Imagine que todo o conflito, toda a dor e toda a luta de Catarina Sforza foram, antes de tudo, batalhas internas, guerras contra o medo, a dúvida, o abandono. Seu triunfo não foi simplesmente manter seu castelo ou seu título, mas conquistar o império mais difícil, o reino da própria alma. Essa mudança de paradigma redefine o que significa ser poderoso. Não é a capacidade de controlar outro, mas de controlar o próprio medo. Não é a acumulação de riquezas,
mas a riqueza de autoconhecimento não é a imposição da vontade, mas a liberdade de escolher como se mover pelo mundo. O poder maquiavélico, então, se revela como uma dança delicada entre a luz e a sombra, entre o ideal e o real. Catarina não foi apenas uma aluna do filósofo florentino. Ela foi sua encarnação viva, a prova de que o poder só se manifesta plenamente quando integrado ao conhecimento profundo de si mesmo. Essa revelação é uma convocação para você, uma convocação para abandonar as máscaras, enfrentar suas sombras e descobrir a força que sempre esteve dentro de você. Porque a verdadeira arte do poder é a arte de se tornar inteiro, autêntico e livre. E assim, como as muralhas do castelo que se erguem firmes contra o tempo, a história de Catarina Sforza permanece, não apenas como uma lenda, mas como um espelho para a alma inquieta que busca sua própria soberania.